Bem-vindo ao vídeo crônica especial de Natal. Eu sou Nauel Caran, homem cis de pele clara, cabelos curtos grisalhos, estou vestindo uma camisa verde e uso óculos de grau. Me apresento a meio busto com um fundo neutro preto. A crônica de hoje é especial, porque a data é especial e porque o tema, além de necessário, também é especial. Então assista, depois me diga aqui nos comentários se você concorda comigo. E agora vamos à nossa crônica de hoje, O Moço da Máquina de Fotografar. Quando eu vim morar na cidade grande, eu chamava de grande essa capital do Nordeste, que hoje me parece tão pequena, tão sem opções e tão atrasada politicamente com seu coronelismo retrógrado. Mas na época eu era pouco mais do que um menino do interior, tímido e confuso, na busca do que eu era, embora alguns indícios e experiências já fossem irrefutáveis provas do que sou. Quando eu cheguei a Salvador, eu tinha medo. Era uma carga muito grande de desconhecido de uma vez só. O primeiro homossexual assumido que conheci era lá da minha cidade, que não era conhecida por grande, nem por capital de coisa ou lugar algum. Entretanto, também não era das menores. Chamemos de média a minha terra, em relação a tudo, até a mentalidade. Curiosamente, ele se chamava Jesus, e embora quase todos demonstrassem não acreditar nisso, também era filho de Deus. À noite, Jesus se transformava em uma mulher selvagem e exuberante, que atendia pelo nome de Maíra, e era a chacota da cidade. Eu gosto de imaginar que esse meu Jesus, assim como aquele outro que dizem morreu para salvar a humanidade, carregou aquela cruz para me salvar, mostrando que aquilo lá não era lugar para gente como ele ou eu. Eu venho de uma família de muitos irmãos, quase todos os homens cabras da peste. Lá em casa todos me aceitaram, cada um a seu tempo. Sim, eu lembro com ternura o jeito que papai comentava sorrindo. Como esse menino é estranho. Mas aceitar nunca significou ficar feliz com alguma coisa, né? Aceitar é aceitar e pronto. É perceber o imutável, o irremediável e se conformar. A pior forma de decepcionar as pessoas que amamos é decepcioná-las por sermos quem somos e seremos sempre. Eu sentia que precisava ir embora. Fugir da culpa de ser, da culpa de afrontar por sê-lo. Eu precisava de liberdade para ser eu mesmo, para descobrir quem eu era e me livrar de toda aquela culpa que, na verdade, não tinha, mas não sabia disso. Quando surgiu aquela oportunidade no banco de ser transferido para Salvador, porra! Eu nem pensei. Pela primeira vez, me joguei de cabeça em alguma coisa sem saber ao certo no que ia dar. E tudo foi mágico, até o ônibus sair da rodoviária. Eu lembro que chorei muito. Quanto mais me distanciava de minha casa e me aproximava do meu destino, mais o medo crescia. Fui morar em uma pensão no centro da cidade, que ficava ao lado de um convento. Com o dinheiro das minhas economias, comprei uma televisão 14 polegadas e um rádio portátil que seriam, juntamente com os livros, meus únicos companheiros por meses. Não fiz amizades no trabalho. O medo me deixara extremamente retraído, mas não me imaginem isolado, em um canto, olhando os outros apavorado, não. Eu tinha minhas máscaras. Como toda pessoa que foi criada imersa em um meio hostil à sua realidade, tinha uma coleção de máscaras. Eu interagia com as pessoas, era simpático e solícito, apenas me mantinha reservado e repelia, com tato e habilidade, qualquer tentativa de aproximação. Eu apenas não me permitia.
Quase sempre, naquele período, minha vida se resumia a ir da pensão para o trabalho, do trabalho para a pensão. Salvo 2 ou 3 festinhas de confraternização no banco e um aniversário surpresa, organizado por meus colegas para o gerente. Minha vida social era nula. Fui uma vez à praia, mas não gostei. O sal na água me causou mal-estar grudando na minha pele, coçando de um jeito que voltei às pressas para a pensão e só relaxei depois de tomar um banho bem demorado. Embora tentasse evitar, eu acabava ligando para casa quase todos os dias. Quando falava com minha mãe, percebia em sua voz uma ternura que não se mostrava quando condividíamos o mesmo teto. E falava-lhe coisas que até então não tinha sentido necessidade de dizer. Nunca me senti tão amado. Nem tive tanta consciência do quanto amava. Os telefonemas, à medida que amenizavam a solidão, aumentavam a saudade. Nas noites, quando minha vista já não distinguia as letras das páginas dos livros, ou quando desligava o rádio irritado porque as músicas me lembravam lugares e pessoas, ou quando a televisão já havia me entediado o suficiente, eu ficava na escuridão, tentando exorcizar meus fantasmas e dormir em paz. Eu rolava na cama, desarrumava o lençol, tirava irritado o cobertor de cima de mim e em seguida me cobria com frio, sentia o coração disparar, o estômago revirar por causa da ansiedade, começava a suar e mais uma vez irritado tirava o cobertor de cima de mim para em seguida me cobrir com frio. A voz da minha mãe, terna como nunca, se fazia presente como uma música que a gente não consegue tirar da cabeça, sabe? Às vezes, eu fingia que estava abraçado com meu pai, ou deitado no quarto com meus irmãos, e falava sozinho, como se conversasse com eles. Era uma tentativa desesperada de vencer o medo daquela escuridão vazia em volta de mim. Outras eu relembrava os bons momentos vividos até ali, que já não pareciam tão raros, e ria sozinho, para não chorar, o que sempre acabava acontecendo. Em algum momento daquelas noites intermináveis, o sono se apoderava piedosamente de mim e me enchia de sonhos, nos quais eu experimentava as migalhas de felicidade daqueles dias. Às 6 da manhã, o sino do convento, com seu som estridente, me trazia de volta à realidade e eu levantava, sentindo o corpo dolorido pelas poucas horas de repouso, desejando poder continuar a dormir e não ter que enfrentar mais um dia como aqueles. Foi na segunda quinzena de dezembro que o vi pela primeira vez. Eu estava tomando o café da manhã quando ele entrou na pensão. Era alto, tinha pele clara e jeito de gente de fora, sabe? Trazia na mão uma sacola grande de couro cru e no pescoço uma câmara fotográfica de lentes enormes. Vestia jeans desbotado, camiseta branca e uma camisa azul de manga comprida amarrada na cintura. E botas marrons, bem sujas. Eu não sei se pelas botas ou pela atitude, me lembrou os forasteiros que invadem os salões nos filmes de cowboy. Quando eu deixei a pensão, ele ainda acertava os detalhes da recepção. Me despedi da proprietária e lhe fiz um cumprimento, ao qual ele correspondeu com um sorriso amigável, e nos dias que se seguiram nos cruzamos muitas vezes. E sempre nos falávamos cordialmente. Ele era muito simpático, me parecia uma figura dinâmica, tinha um estilo de se vestir que o fazia parecer sempre preparado para andar por trilhas em meio a florestas. Usava um colete, usava muito esse colete, com vários bolsos que serviam para guardar material fotográfico. E nessas ocasiões, usava também um boné virado para trás. Talvez para a aba não atrapalhar nas fotos. Suas roupas
e o jeito de usar o boné davam-lhe ares de adolescente. Mas eu acredito, pois nunca soube sua idade, já estava perto dos 30. Eu passava uma fase mais amena daquela minha crise. Já estava um tanto condicionado àquela situação. Meu astral, em consequência, estava bem melhor. Principalmente quando próximo ao almoço da máquina de fotografar. Sentia que ele me interessava de alguma forma. Eu estava sentindo necessidades de me aproximar de alguém, fazer novas amizades. Contudo, eu ainda era muito tímido e a falta de convívio social me deixara ainda mais sem jeito de chegar nas pessoas. Uma vez, durante o café da manhã, ele veio sentar-se comigo. Eu já estava acabando e, como não consegui arrumar um pretexto e nem tive coragem de me deixar ficar sem uma desculpa, conversamos muito pouco. Lembro que falei do meu trabalho no banco com tão pouco interesse que deve ter parecido mais medíocre do que era. Ele, por sua vez, falou do seu com grandíssimo entusiasmo, me deixando fascinado. Estava viajando há quase 3 meses, fazendo fotos por um livro. Depois que o deixei, eu me arrependi. Queria saber mais sobre suas viagens e o tal livro. Eu havia resolvido não passar o Natal com minha família. Sofrera muito para me adaptar. E ainda não o tinha totalmente. E fiquei com medo de que, ao reencontrar parentes e amigos, tivesse que passar por tudo de novo na volta. Além do que, o feriado cairia no meio da semana. Na véspera do Natal, trabalhei até o meio-dia e depois comprei alguns presentes, escrevi cartões e coloquei tudo no correio. Fiquei chateado por, como bom brasileiro, ter feito tudo em cima da hora e por meus presentes não poderem alcançar os destinatários a tempo. Mas, na verdade, só consegui me decidir por não ir entregá-los pessoalmente na noite anterior. Às 13 horas, o centro da cidade já estava deserto. Fui para a pensão e passei a tarde em frente à televisão assistindo 2 versões de Conto de Natal, de Charles Dickens, e um desenho animado contando o drama de uma das renas de Papai Noel. Entediado, eu fui assistir à apresentação de um coral na Praça da Sé, onde cantaram umas 20 músicas natalinas. E eu fiquei impressionado. Eu sempre achei as músicas de Natal muito parecidas e nunca imaginei que houvesse tantas. Bom, em seguida, deprimido por todo aquele espírito natalino, liguei para casa e chorei feito criança. Voltei para a pensão, que parecia um túmulo. Os residentes, como eu, ou tinham ido visitar a família ou estavam em festas de amigos. E os hóspedes eram raros. Ao abrir a porta, o vigia me saudou com um Feliz Natal. Feliz por quê? Mecanicamente desejei-lhe a mesma coisa. No quarto, liguei a TV e dei de frente com o fantasma do presente conduzindo o avarento personagem de Dickens em uma outra versão da sua obra. Desliguei o aparelho. Eu estava deitado, com o rádio ligado, lendo o Banquete de Platão, quando bateram a porta. Apesar da música um pouco alta, eu lia com muita concentração, curioso para saber onde todos aqueles discursos sobre Eros iam dar. Por isso, a princípio, aquela interrupção me irritou muito. Eu pensei que era o vigia querendo alguma coisa. Tomei um susto quando abri a porta e vi o fotógrafo sorrindo em minha frente. Ele me estendeu um embrulho vermelho amarrado com uma fita branca, desejando-me um Feliz Natal. Muito sem graça, eu peguei o embrulho, agradeci e convidei-o a entrar. Desculpe a ousadia, ouvi o seu rádio e pensei que talvez você quisesse dividir o Natal comigo, disse já dentro do quarto. Tudo bem, vai ser ótimo. Ele trazia consigo uma sacola, da qual tirou um vinho, um quarto de queijo cuia embrulhado em plástico transparente e uma quentinha de papel alumínio com pedaços de peru e tender, que arrumou sobre a mesa.
Acrescentei à nossa pequena ceia mais um vinho, uma cidra e um panetone que vieram na cesta de Natal ofertada pelo banco. Ele se sentou na única cadeira do cômodo e eu na cama. Sob sua insistência, abri o presente. Era uma camisa vermelha. Queria te dar algo que lembrasse o Natal. Gostou? Eu respondi que tinha gostado muito e agradeci mais uma vez. Abrimos um dos vinhos e enquanto bebíamos e beliscávamos nosso banquete, falávamos sobre os mais variados assuntos. Foi um papo gostoso, que fluía naturalmente, onde um prestava muita atenção no que o outro dizia e as opiniões divergentes eram respeitadas. Perto do final da primeira garrafa, a conversa ficou mais pessoal. Estávamos falando de como o Natal é uma festa depressiva, principalmente longe da família, que era o nosso caso, e em seguida pediu que falasse de mim. Eu contei um pouco da minha história, omitindo detalhes, e ele falou que conheceu a minha cidade de passagem. Explicou que fotografou trabalhadores rurais na Caatinga e um cantor de aboio, um tipo de música do sertão, do qual copiou a letra de uma música e pretendia publicá-la no seu trabalho. Teceu grandes elogios à minha região, o que me deixou bastante orgulhoso. Abrimos a outra garrafa e pedi que ele me falasse mais sobre o seu projeto. Ele contou que tinha contrato com uma editora que publicaria o resultado e patrocinava suas atividades. Seu livro iria se chamar Pés Brasil, uma alusão ao pau-brasil. As fotos focariam pés de trabalhadores, líderes religiosos, artistas folclóricos e de pessoas que desenvolvessem ou estivessem ligados a atividades que pudessem expor a diversidade social, cultural e étnica de nosso país. Os pés não seriam fotografados fora de contexto, seriam mostrados em meio a circunstâncias ou objetos que deixassem claramente caracterizada a atividade desenvolvida por seus donos. As ilustrações viriam acompanhadas de textos relacionados aos temas, escritos por poetas, escritores, antropólogos e teólogos brasileiros. Já tinha fotografado pés de índios na Amazônia, de sambistas cariocas, de chineses na Liberdade em São Paulo, gaúchos nos Pampas, de padres, rabinos, pastores evangélicos, entre tantos outros. Tinha vindo a Salvador fotografar pés de capoeiristas, vendedores de cafezinho, baianas de acarajé e mães de santo. Disse que tentou fotografar os pés do cantor Luiz Caldas, mas este não se encontrava na cidade. Falou ainda do sonho de fotografar os pés de Caetano, Gil e Tom Zé juntos e dedicar uma página do livro ao tropicalismo. Eu estava viajando, também por causa do vinho, mas principalmente porque nunca poderia imaginar um livro de fotos de pés. Eu achei a coisa toda muito interessante e estranha. Então eu perguntei, por que pés? Não sei ao certo quando começou o meu fascínio por pés. O fato é que essa parte do corpo me atrai como nenhuma outra. Como assim? É difícil explicar. Alguns ficam atraídos pelos olhos, outros pela bunda, pela boca, pelas pernas. Eu, pelos pés. Você quer dizer atração física? Agora eu estava realmente perplexo. Mas não entenda mal o meu trabalho. Não é nenhum voyeurismo. Apenas devido à minha atração, comecei a ver os pés como uma parte bem significativa do corpo e, como artista, resolvi usá-la como uma representação do todo, em situações que permitissem mostrar a nossa realidade enquanto uma nação de tantas pluralidades. Não pense que é todo tipo de pé que me excita, não. E existe um tipo especial de pé que te deixa excitado? Não exatamente um tipo. O pé, assim como qualquer outra parte do corpo, faz parte de um conjunto. É claro que eu tenho minhas preferências, como os grandes e largos, mas
Já me entreguei a pés que eram o oposto disso. É como um cara que tem tara por seios e os prefere pequenos e rijos, do tipo que caibam dentro da boca, já que a onda dele são os seios. É claro que seios grandes e não tão duros vão provocar nele um desejo intenso se pertencerem a uma mulher que o atraia por outros méritos. Todo mundo tem seu ideal de beleza, mas nem sempre se apaixona por alguém que se enquadre nele. Eu jamais me envolveria com um cara que tivesse pés bonitos e mais nada. Um cara? Eu perguntei, meio surpreso com a naturalidade dele. Você, por exemplo, me atrai não só pelo pé maravilhoso, mas pelo conjunto, o seu jeito, seu olhar. Graças ao vinho, eu que não tinha costume de beber, não fiquei tão constrangido com a cantada como era de se esperar. E mesmo assim eu acho que fiquei da cor da camisa que ganhara. Mas você sempre me viu calçado, é? E você precisa ver alguém completamente nu para sentir atração por seu corpo? Na verdade, não, respondi pensando nele. Quer mais vinho? Quando terminamos a segunda garrafa, ele perguntou se eu me importaria em deixá-lo fotografar meus pés. Eu hesitei um pouco, mas ele insistiu, garantindo que não colocaria as fotos no seu livro. Eu acabei concordando. Acho que o álcool no meu sangue e a forma carinhosa com a qual pediu acabaram me convencendo. Ele foi pegar a câmera, tirei os sapatos e esperei. Chegou trazendo também um equipamento de iluminação e quando me viu descalço, virou-se e pediu que recolocasse os sapatos. Fiz o que me foi pedido. Então ele direcionou a luz que trouxera sobre meus pés e apagou todas as outras. Por fim, pediu que tirasse os sapatos lentamente, um de cada vez. Durante a execução daquele striptease que eu fazia com os pés, ouvia, vindo de dentro da escuridão à minha frente, o clicar da máquina e a respiração ofegante daquele que, vez por outra, me ordenava movimentos. Como quando pediu que lhe atirasse a primeira meia que tirei e aguardasse um pouco sem me mexer. Percebi que ele cheirava a minha meia, como quem tenta sugar para dentro de si um aroma precioso e volátil. Passada a estranha inalação, pediu-me que tirasse a outra, bem devagar, e fotografou várias vezes. Aí colocou a máquina sobre a mesa e aproximou-se. Carinhosamente tomou a meia de minhas mãos e repetiu o processo. Ali, na luz. Talvez para que eu pudesse ver bem como aquilo o deixava excitado, ou para observar o efeito que isso me causaria, pois fê-lo olhando-me nos olhos. Deixe-me massagear seus pés, pediu-me quando acabou. E, sem esperar resposta, foi me deitando na cama, tocou meus pés delicadamente, de uma forma tão suave que eu demorei a perceber seus dedos encostando em mim. Da delicadeza, a pressão foi aumentando, até parecia que suas mãos tinham medo de perder a presa. Aquela massagem foi maravilhosa. Me deixou extremamente relaxado, proporcionando volúpia intensa. E ele começou a esfregar o rosto em meus pés e mordê-los carinhosamente. Depois colocou meu dedão dentro da boca e ficou brincando com ele, até que resolveu estender a brincadeira pelo resto do pé. Eu, que há pouco me sentia completamente dominado, recebendo ordens inclusive, me vi com um homem a meus pés. Mas ainda assim eu tinha a sensação de estar submisso. Percebi então não se tratar de um caso de dominante e dominado. Éramos apenas dois amantes que se entregavam. Aquela língua que parecia se contentar com os meus pés, agora queria mais e veio percorrendo meu corpo até parar dentro de minha boca. Depois que fizemos tudo que dois homens apaixonados são capazes, ele me pediu para deitarmos de valete e ficou ali, acariciando meus pés.
Eu preferia que aquelas carícias fossem feitas em meu rosto. Contudo, eram tão sinceras que, apesar de não ter a mínima atração por pés, abracei os dele, encostando a minha orelha em seu tornozelo. Foi quando o sino do convento tocou 12 vezes, em homenagem ao nascimento de um homem. Dormimos assim. Quando amanheceu, nos despedimos. Ele estava de viagem, marcada para Porto Seguro, onde iria fazer a foto da capa do livro. 3 pés. Um negro, um branco e um índio em volta de uma muda de pau-brasil. Nunca mais nos vimos. Não tive notícias dele, nem do tal livro. Aquela noite de amor, sem culpa nem satisfações a dar, me fez perceber quanta coisa eu estava perdendo, me escondendo naquela pensão. Agora que eu havia mostrado a mim mesmo quem eu era, já não precisava mais disto. Comprei roupas novas, mudei o penteado, comecei a malhar, mais para conhecer pessoas do que pela estética. Passei a frequentar boates, guetos, festas e mais festas. Descobri que o sal do mar poderia ser um tempero muito agradável na companhia certa e que a praia era um ótimo lugar para arranjar companhia. Não tardei a alugar um quarto e sala. Meu novo estilo de vida exigia privacidade. Errei bastante e aprendi muito. Voltei várias vezes à minha cidade, de onde saí menino como um homem, de queixo erguido e orgulhoso de si. Às vezes, quando vou visitar minha mãe e fico ali na rodoviária esperando o horário do ônibus, eu tento imaginar o que aconteceria se o eu que fui desembarcasse ali e desse de cara com o eu que sou. Acho que a gente ia morrer de vergonha. Esse foi o episódio especial de Natal. Me conta aqui nos comentários o que você achou e aproveita e compartilha com alguém que você acha que gostaria de assistir. E já pode ir se preparando para o nosso especial de fim de ano, onde traremos o clássico de Machado de Assis, A Missa do Galo. Estreia dia 27 de dezembro, aqui no Videocrônica. Até lá!